Olá, pessoal. A aula de hoje ela vai ser sobre o tema prazo penal. É um assunto fácil, pequeno, só tem um único artigo no Código Penal, então é algo bem tranquilo. Tá? Eu só vou mesmo explicar as diferenças entre a contagem do prazo penal e do prazo processual penal. Bom, eu gostaria que vocês acompanhassem então os dois artigos, né? No Código Penal é o artigo 10. No Código de Processo Penal, que é o prazo processual penal, é o artigo 798. São só esses dois artigos. Nos interessa mesmo o artigo 10, né? Do Código Penal, o prazo penal. Mas é que nós precisamos saber a diferença na hora da contagem. Prazo, ele também é conhecido por uma outra terminologia que se chama termo. Tá? Nós temos, né? O termo inicial, o prazo que eu vou começar a contagem, que se chama dies a quo, obviamente é um termo em latim, né? Uma expressão em latim. E nós temos o prazo final do vencimento, o termo final, né? O termo do vencimento, que se chama dies ad quem. Isso é só a título de curiosidade, se cair um dia em alguma questão de concurso, a expressão termo, a qual termo ad quem, para vocês saberem que significa prazo inicial e prazo final. Prazo penal, nós não vamos contar o dia do vencimento. Nós contamos o dia do início, o primeiro dia, né, do prazo inicial, porém nós descontamos o dia do vencimento, o prazo final. Prazo de processo penal é o contrário. A gente não conta o dia do início, porém nós contamos o dia do vencimento. Essa é a primeira e principal diferença. Outra diferença, prazo penal ele pode iniciar ou terminar em sábados, domingos, feriados, portanto em dias não úteis. Nós não vamos prorrogar esse prazo até o próximo dia útil. Portanto, a gente diz que o prazo penal ele é um prazo improrrogável. Ele é fatal. Chegou no dia, termina e não precisa prorrogar. Já o prazo de processo, nós dizemos que é um prazo prorrogável, porque ele não pode iniciar nem terminar em dias não úteis. Caso isso ocorra, nós teremos que prolongar, postergar, prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Por isso que é chamado de prazo prorrogável. Apesar deste prazo não poder iniciar ou terminar em dias não úteis, ele não se interrompe caso no meio da contagem hajam dias não úteis. Tá? Então não pode começar e terminar em sábado, domingo ou feriado. Agora, se no meio da contagem tiver sábado, domingo e feriado, não tem problema nenhum. Você toca o barco, a contagem vai embora do mesmo jeito. Por isso, ele é também chamado, esse é o prazo de processo penal, que está no 798 do CPP. Ele é também chamado não só de prazo prorrogável, como de prazo peremptório, quer dizer contínuo, né? Vai embora mesmo tendo ali no meio dias não úteis. Por que essa diferença? Porque prazo processual penal, ele se refere a peças de um processo. Por exemplo, uma denúncia, uma queixa, uma alegação final, uma resposta à acusação, que é a defesa prévia ou preliminar do réu, recursos, qualquer peça, né, de um processo, a contagem é de acordo com o prazo processual. E se vocês observarem, pelo fato de ele ser um prazo prorrogável, ele acaba ficando maior. Ele é um prazo mais elastecido. E isso é bom para as partes. Por exemplo, um recurso. Quanto mais tempo o advogado ou mesmo o promotor, as partes tiverem para interpor um recurso, melhor. Né? Dá para estudar melhor, dá para pegar os livros lá na biblioteca que você tem, dá para elaborar uma peça mais aprimorada. Então, quanto maior o prazo processual, melhor. Já o prazo penal, ele se refere ao ius libertatis, ou status libertatis,
a liberdade do criminoso, ao direito de ir e vir. Então, por isso que quanto menor, quanto mais curto ele for, melhor para o criminoso, né? Antes ele sairá, por exemplo, do cárcere. Por isso que é um prazo que pode começar ou terminar em dias não úteis e não precisa ser prorrogado. Vocês têm a leitura do artigo 10 do Código Penal assim: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo, que foi o que eu disse. A gente conta o dia do início, porém não conta o dia do vencimento. Contam-se os dias, meses e anos pelo calendário comum, que a gente chama de calendário gregoriano. Você não vai atribuir 30 dias cheio ao mês. Você vai seguir o calendário normal, né? Se o mês tiver, por exemplo, fevereiro, né, tiver 28 dias, 28, 30 dias, 31. Se for ano bissexto e fevereiro tiver 29, a contagem é o calendário comum. Vamos pegar exemplos. Vamos fazer primeiro um exemplo de prazo processual. Digamos que eu vá interpor um recurso de apelação, que é o recurso mais usual, né? O recurso da sentença de um juiz é a apelação. E o prazo da apelação são 5 dias, tá? Vamos dizer que esse prazo de 5 dias, ele comece a contar, vamos colocar hoje. Hoje é 1º de abril, né? E não é dia da mentira. Vamos dizer que começa a contar hoje. Prazo processual, você não conta o dia do início. Então, você começa a contar no dia seguinte. Então, nós não vamos começar a contagem hoje. Embora hoje seja o início que começa a correr o meu prazo de processo. Então, eu começo a contar amanhã, né? Hoje é quarta, amanhã é quinta. Então, vamos lá 5 dias, porque o prazo de apelação são 5, né? 5 dias. Então, nós vamos quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Nós vamos contar segunda? Sim. A gente não contou o prazo inicial, que seria hoje, dia 1º, nós começamos a contagem, no caso seria amanhã, né? Dia 2. Mas nós vamos contar o dia do vencimento, o prazo final, que é segunda-feira. Agora, vamos dizer que esse prazo de 5 dias para eu entrar com o recurso de apelação, ele começasse a correr, vamos colocar ali, sexta-feira. Sexta-feira vai ser dia 3. A gente conta o dia do início? O dia que seria o prazo, que é dia 3? Não. Nós começamos a contagem no dia seguinte. Só que o dia seguinte é sábado. E sábado não pode contar, não é dia útil, nem domingo. A gente vai começar a contagem no 1º dia útil subsequente, no caso, segunda-feira, tá? Se segunda fosse feriado, terça-feira. Então, nós vamos prorrogar esse prazo. Vamos lá, começamos segunda-feira, então, a contagem, 5 dias. A segunda você vai contar, claro. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Conta a sexta-feira, conta, que é o prazo final, porque nós não contamos o prazo inicial, que seria nessa sexta-feira agora, dia 3, tá? Caso o prazo caia, ele termine ou ele comece num sábado ou domingo, aí você vai prorrogar para o 1º dia útil subsequente. Agora, se tiver sábado e domingo no meio da contagem, não tem problema, ok, gente? Prazo penal. Eu passei para vocês até um probleminha ali, né? Se vocês quiserem fazer a tabelinha que eu coloquei lá, é mais fácil, mas se quiser fazer a contagem de cabeça, não tem problema. Vamos dizer que o indivíduo ele foi condenado a uma pena de 6 anos de reclusão, 8 meses e 15 dias, sei lá, uma pena hipotética aqui, por um crime de homicídio simples. Ponto. E ele iniciou o cumprimento da pena dele. Vamos colocar aqui, vou pegar o calendário. Aqui o calendário. Vamos pegar um sábado. Ele começou a cumprir sábado retrasado. Domingo, dia 15. Dia 15 de março, cai num domingo, foi quando ele foi preso. Ele começou a cumprir a pena dele. E ele pegou 6 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. Eu quero saber quando ele terá terminado, quando ele terá cumprido efetivamente a sua pena. Vocês fazem naquela tabelinha, se quiserem, é mais fácil. Vocês primeiro preenchem colocando os dados. Aquela tabela, se vocês imprimirem o material, vocês sabem do que eu estou falando. Ela tem dia, mês e ano. Primeiro vocês preenchem os dados da data da pena, o dia que ele começou a cumprir, tá? Então, se ele começou, no meu exemplo,
no dia 15 de março desse ano, você coloca lá, 15 de março de 2020. Aí você vai preenchendo depois, começando pelo ano, depois pelo mês, depois pelo dia, agora preenchendo os dados da quantidade de pena que ele pegou. Então ele pegou lá 6 anos. Iniciou agora em 2020, mais 6, obviamente, 2026. Então nós já sabemos que ele vai sair no ano de 2026. Agora o mês. Ele foi condenado esse mês, né? Quer dizer, condenado. Começou a cumprir a pena esse mês, março. Nem lembro no exemplo que eu tinha passado. 8 meses, 9, né? Então você vai colocando lá, março, abril, maio, vou até fazer aqui junto, ó. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Acho que eram 8 meses que eu falei, né? Ele sairá em novembro de 2026. E a data você tem que seguir o calendário, né? Se ele começou a cumprir a pena domingo retrasado, dia 15 de março, e vamos supor que ele pegou mais, sei lá, 10 dias, né, de reclusão, você vai somar ali de acordo com o calendário. Dia 15 mais 10 vai dar dia 25. Só que aí tem um porém. Nós não vamos contar o dia final, que seria o dia 25. Nós vamos descontar e, portanto, ele teria cumprido a pena, ou melhor, terá, porque é futuro, né? Ele terá concluído e cumprido efetivamente a sua pena em março de 2026. Março, até me perdi na conta aqui que eu tava fazendo agora, que eu tô falando aqui de cabeça, né? Era novembro, né? Em novembro de 2026, porém, não no dia 25 e sim no dia 24. 24 de novembro de 2026. Por que eu descontei o dia do vencimento? Porque eu contei o dia do início. Nós não contamos o dia que ele foi preso, que foi, por sinal, num domingo, dia 15 agora de março. Pode ser preso num domingo? Claro. Pode ser solto num domingo e num sábado? Também, né? Só que nesse caso, como a gente computou o dia do início, nós não vamos computar o dia do vencimento, tá? Eu vou ler agora o prazo processual penal, que é o artigo 798 do CPP. Todos os prazos correrão em cartório, serão contínuos e peremptórios. Quer dizer, eles não se interrompem por férias, sábado, domingo e feriado. Só não pode começar e iniciar em dias não úteis, mas no meio da contagem, como eu falei, não tem problema. Parágrafo 1º. Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o dia do vencimento. Parágrafo 3º. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado, considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Vocês têm também no Código Penal o artigo 11, volta lá no CP, ele diz assim: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia. Frações de dia são as horas, os minutos. Não importa para nós no prazo penal a hora que o indivíduo foi preso. Se ele foi preso agora dia 15, no domingo, dia 15 de março, às 10 da noite, às 22 horas, é lógico que ele não vai precisar sair no dia 24, que nós vimos que vai ser de novembro de 2026, exatamente no mesmo horário, né? Ele sai no dia 24. Deu meia-noite e 1 segundo, já é um novo dia, já é o dia 24. Tá? Então ele já pode sair. Então não tem nada a ver as frações de dia, as horas. Mas numa questão de prova, de concurso, os examinadores das bancas, eles costumam colocar as horas justamente para confundir o aluno. E às vezes o aluno acha, deixa eu contar a hora que vai sair, quando ele começou. Não tem nada a ver isso, ok, pessoal? Bom, seria isso. Até lá. Tchau, tchau.